Débora, aquele papo sobre tarifas. Aliás, até agora há pouco eu provoquei a Luísa Martins e a Clarissa Oliveira dizendo assim, gente, a tal da reunião entre o Trump e o Lula não era para a semana passada? Será que na verdade já foi e ninguém ficou sabendo, gente? Foi na calada da noite? Ou de fato não está agendado para isso ocorrer? Por que para isso ocorrer? Pareceu que eu falei socorrer, mas socorrer também é um bom verbo para a gente colocar aqui nessa conversa. Por que eu estou falando disso? Você tem os países que foram tarifados, né, taxados, e aí tiveram ou estão tentando sobreviver à ausência de um cliente, esse big cliente que é os Estados Unidos, e também do ponto de vista de quem está dentro dos Estados Unidos, tais produtos não estão chegando até aqui. E aí, como é que os meus setores vão sobreviver? Então, dentro dessa guerra comercial, o governo Trump planeja um socorro financeiro ao setor agrícola dos Estados Unidos. Como é que os produtores estão sendo afetados? O que exatamente afeta os produtores? Elisa, deixa eu trazer até, lembrar para vocês aqui, a gente já falou sobre isso bastante aqui na nossa programação, mas há algumas semanas o nosso âncora Fernando Nakagawa chegou até a fazer um levantamento interessante sobre a soja. Os Estados Unidos é um gigantesco exportador de soja para o mundo todo, principalmente para a China, vinha sendo. A safra desse ano da soja lá nos Estados Unidos, Elisa, começou sem eles terem um único contrato. Como assim? Vendido, com nenhum grão de soja vendido para a China, que era um dos maiores compradores. Caramba! E aí, ou seja, lembrando para vocês, o tarifaço é sobre importação, é sobre tudo que entra ali no país, que ele impôs uma tarifa para proteger os seus produtores. Acontece que, como também uma forma de retaliação, a China foi lá e disse assim, opa, eu não vou comprar aqui soja de você, vou comprar, por exemplo, do Brasil. E, obviamente, o que eles fazem com toda essa produção que estava ali já colocada, ou seja, já estava sendo coletada, já estava sendo tirada do campo para poder ser enviada. Eles não tinham para onde enviar. E é óbvio que isso traz uma série de prejuízos. Então, os setores produtivos também estão cobrando muito do governo americano, né? Estão relatando sobre essa questão de prejuízo, de queda nas vendas, de não ter outros mercados com a falta de negociação comercial de conseguir enviar. Também, aí o que a Elisa muito bem pontuou, a necessidade de determinados produtos para poder conseguir executar a sua produção. Por exemplo, de fertilizantes, que eles não conseguem ter, né, ou não conseguem receber da mesma demanda como antes, aumentando muito mais o custo, inclusive, dessas produções, o que deve gerar um impacto gigantesco. E aí, o governo americano, Donald Trump especificamente, chegou a falar até nas redes sociais dele na semana passada, agora já tem um valor dessa ajuda, desse socorro para esses setores, principalmente agropecuário. Um socorro, gente, que deve chegar na casa dos 14 bilhões de dólares. Inclusive, na semana passada, se não me engano, na quinta-feira, Donald Trump já tinha falado que aquele encontro previsto dele com Xi Jinping, que está para poder acontecer, inclusive, um encontro pessoalmente, que ele deveria colocar na mesa, sem sombra de dúvidas, a discussão dessa questão da soja, porque há uma pressão muito grande do setor americano em cima de Donald Trump, né? Então, ele quer tentar negociar de alguma forma, e isso porque tem afetado os produtores. Agora, por que é preocupante nesse momento a gente falar de uma ajuda para o setor, para o governo americano dando ajuda para o setor agropecuário de 14 bilhões de dólares? Lembra que a gente está com a paralisação lá do governo americano, o shutdown, que a gente vinha falando na semana passada, ou seja, continua paralisado. O que é isso? O orçamento do governo americano 2016 não foi aprovado. Se ele vai dar uma ajuda de 14 bilhões, isso é mais impacto no orçamento, Elisa, que nem sequer está aprovado. Então, isso tudo tem sido acompanhado de perto, porque significa mais gasto público nesse momento em que o governo americano nem está conseguindo pagar as próprias contas em um salário de determinados funcionários que estão com as atividades suspensas por causa do shutdown. Então, de um lado, a gente tem a pressão do setor americano, obviamente, que precisa, né, de uma ajuda nesse momento, sente os impactos e que, no final das contas, pode, né, ver acontecer o que está acontecendo aqui no Brasil. O setor madeireiro aqui no Brasil, que já demitiu muita gente e que deve demitir mais pessoas, é a previsão. Então, tudo isso precisa ser acompanhado bastante de perto, por lá, principalmente por causa do shutdown.